Acredito que tenha sido bastante satisfatório o nosso período da manhã e continuaremos agora no período da tarde, no bate-papo gostoso. Como a gente havia anunciado, durante uma hora, mais ou menos, estaremos aqui ouvindo, conversando, trocando ideias. O Dr. Luiz Cavalcante Goron, psicólogo, especialista em neuropsicologia e psicologia escolar, com título reconhecido pelo Conselho Federal de Psicologia e pós-graduação em altas habilidades de superdotação. A experiência profissional é o acompanhamento e cuidado ao desenvolvimento humano, que começou em 2016 como auxiliar de desenvolvimento infantil. Na graduação, foi pesquisador bolsista do CNPq na área de ciências dos alimentos, pesquisando sobre o impacto dos corantes alimentícios no neurodesenvolvimento. Entre 2020 e 2021, foi preceptor de estágio na Universidade Federal e Universidade Brasileira. De 2021 a 2023, trabalhou no Núcleo de Educação Especial e Inclusiva da Secretaria Municipal de Educação de Cajati, realizando avaliações e formando professores. Desde 2021, é proprietário de uma clínica multidisciplinar, onde atua diretamente com psicoterapia e avaliação neurológica. Ele vai falar sobre a avaliação multidisciplinar. Vamos receber uma salva de palmas, Dr. Luiz Cavalcante. É muita tecnologia para mim, gente. Tenho 30 anos já. Pessoal, boa tarde. Muito prazer, eu sou o Luiz. Vou começar falando para vocês que eu estou nervoso, então eu estou procurando os filhos que eu conheço. Eu sou daqui da cidade de Cajati, nascido e criado no Vale do Ribeira. Tive o prazer de conhecer a professora Flávia em um processo de avaliação neuropsicológica de um dos alunos aqui do município. E quando ela me fez esse convite para estar aqui conversando com vocês hoje, eu confesso que eu fiquei muito feliz. E eu vou explicar mais para frente por que essa felicidade me tomou. Enquanto isso, eu vou me organizando até eu parar de tremer e eu vou ficar tremendo também. A ideia hoje é a gente entender um pouquinho sobre esse contexto de avaliação para o transtorno do espectro autista, entender quem pode fazer esse diagnóstico, quais são as especialidades que estão presentes nesse processo de investigação. Será que vai? Mas todo mundo consegue me ouvir no fundo também? Bom, pessoal, então a ideia é a gente falar um pouquinho sobre o processo de avaliação. Não vou me estender muito sobre aspectos teóricos em relação ao que é o autismo em si, né, como a gente entra em um processo de intervenção, porque a ideia principal é entender qual é o nosso papel, é a nossa função dentro de um processo de investigação. Então, só para eu entender com quem eu estou conversando, quantos professores nós temos aqui hoje? Profissionais da área da saúde, psicólogos, médicos, todos. Da assistência social. Perfeito. E pais? Olha, gostei, bastante pais aqui. Gente, então só para a gente lembrar, quando a gente pensa sobre o que é o autismo, a primeira coisa que precisa vir à mente é que é o transtorno do neurodesenvolvimento. Então eu vou fazer uma formulação aqui só para eu falar alguns termos, vocês entenderem sobre o que eu estou falando, tá? Então, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que isso significa? Que é algo que a criança ela já nasce. Né? A pessoa ela já nasce com essa condição, ela não desenvolve. Né? Atualmente, não temos uma causa definida, pré-estabelecida. Nós temos fatores de risco. Fatores de risco que
podem ser ambientais, genéticos, sociais, né? Então, várias situações que podem favorecer ali o nível de prejuízo daquela criança, daquela pessoa. Então, quando a gente pensa o que é o neurodesenvolvimento, a gente está falando sobre a maturação cognitiva de uma pessoa. Né? Então, é como que aquele sistema nervoso se desenvolve. E quando a gente pensa em sistema nervoso, a gente está falando sobre a capacidade de comunicação, a motricidade, então, como o seu filho anda, a forma como o seu filho pega no lápis. Será que o seu filho tem um bom equilíbrio? Ou será que o seu filho é muito molinho? Né? Ele cai fácil? A gente vai estar falando também sobre alguns aspectos relacionados ali à função cognitiva, à memória, à atenção. Então, quando a gente pensa sobre o neurodesenvolvimento, a gente está falando de uma série de características, uma série de funções, né, que elas podem ou não se desenvolver de uma maneira adequada ou debilitada, com dificuldade, com atrasos. E é por isso que a gente fala muito sobre marcos do desenvolvimento quando a gente conversa sobre o autismo, pessoal. O que é esse marco de desenvolvimento? É o tempo que cada criança ela vai ter para desenvolver aquela habilidade específica. Quem já ouviu falar que cada criança tem o seu tempo? Gente, isso é mentira. Não existe isso de cada criança tem o seu tempo. Cada idade cada função tem sua idade específica para desenvolvimento. Né? Então, se aquela criança está com 2 anos e ela ainda não está formulando uma frase de pelo menos 3 palavras, ela tem um atraso de linguagem. Né? Ou então, se a criança ela já está ali com 15 meses, 16 meses de idade, e ela ainda não está andando, sustentando o tronco, ela tem um atraso de coordenação motora. Então, a gente precisa estar atento sempre ao que é esperado para aquela criança desenvolver. E existe algo que a gente chama, né, de janela de desenvolvimento, que é um período ali até os 2 anos e meio, 3 anos, que a gente consegue fazer uma intervenção precoce. O que isso significa? Que a gente identifica cedo essas dificuldades, esse atraso de linguagem, esse atraso de motricidade, às vezes um atraso que é social adaptativo, ou seja, a criança ela não interage, ela não sorri. Você pega aquele bebê e você olha para ele e fala, Dadá, né? E é esperar que a criança abra aquele sorrisão e a criança ela não abre, né? Esse sorriso. Então, isso pode ser uma dificuldade, né? O domínio social adaptativo. E são fatores que a gente precisa acompanhar. Porque quando a gente pensa no transtorno do espectro autista, a gente tem algumas características centrais, né? Eu já vou chegar, né, nessas características, mas precisa cumprir os critérios. Então, o que a gente vê muitas vezes no processo diagnóstico? Né? Algumas crianças, algumas pessoas que têm algumas características do transtorno do espectro autista, mas elas não têm um prejuízo funcional, ou seja, no dia a dia, não tem um impacto, né, no dia a dia, e não fecha todos esses critérios. Então, ela tem características, mas não fecha todos os critérios do manual diagnóstico e também não tem um impacto significativo. Então, isso é o que a gente chama ali de fenótipo ampliado. Né? Então, quando a pessoa ela tem algumas características, mas não atende todos os critérios para se fechar um diagnóstico. Significa que a gente não vai dar atenção para isso? Não, significa que a gente precisa continuar acompanhando para ver como que essa criança ela se desenvolve. Então, quando a gente pensa em neurodivergência, a gente está falando de todo desenvolvimento cognitivo, né, neurológico, que ele foge do que seria esperado. Então, o autismo é uma neurodivergência, o TDAH é uma neurodivergência, a superdatação é considerada como uma neurodivergência, mas nós também falamos de neurodiversidade. Então, quando nós pensamos em neurodiversidade, nós estamos falando que cada um de vocês tem um cérebro que funciona de uma maneira, que percebe o mundo de uma forma específica. Né? Então, nós somos neurodiversos, mas neurodivergente é todo indivíduo que tem um desenvolvimento cerebral que foge daquilo que seria esperado na população. E
E quando a gente fala em população, pessoal, agora vou falar um pouquinho mais sobre os professores, né? Existe na estatística algo que a gente chama de curva de Gauss. Então, quando a gente pensa na curva de Gauss, né, vem lá da probabilidade, da estatística, a gente entende qual é a frequência daquele comportamento, daquele sintoma e a prevalência dele em uma população. Então, para a gente entender que essa dificuldade ela realmente é uma dificuldade, a gente precisa ter dois desvios padrões para cima ou para baixo da média para entender como está esse desenvolvimento. Então, quando eu falo assim, né, pais, para vocês, olha, o seu filho ele está com 16 meses, ele ainda não está durinho, ele não está andando, ele não fica de pé, mesmo segurando, ele está com atraso no desenvolvimento. O que isso significa? Que as pesquisas pegaram uma quantidade X de crianças de 16 meses e avaliaram como que estava o desenvolvimento dela naquela idade. E, no caso dessa criança que a gente fala que está com atraso no desenvolvimento, significa que, então, ela saiu da normativa típica, enquanto toda a população de crianças com 16 meses está andando naquele período, né, a sua criança em específico não estava. Então, a gente tem uma fuga ali do desenvolvimento que seria esperado, né, dentro da normativa. É por isso que a gente fala em atraso ou precocidade. Né? Então, é comum que quando a gente pensa em deficiências, né, alguns transtornos, a gente falar sobre atraso, mas quando a gente olha para o outro lado da moeda, né, sobre as facilidades, as potencialidades, a gente vê precocidade também, ou seja, andar, né, em um tempo menor do que seria esperado para a idade. Eu estou falando rápido demais, pessoal? Não? Tá tranquilo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Às vezes eu tenho o hábito de aumentar o volume da minha voz. Então, se eu começar a gritar, vocês treinando, eu vou baixar um pouquinho então, tá bom? Bom, mas o que leva as famílias a buscarem uma investigação para o autismo? E aqui a gente fala um pouquinho sobre os sintomas. Quando a gente pensa nesse processo diagnóstico, a gente precisa atender a dois critérios específicos. Né? Então, antes de se fechar o diagnóstico, existe um livrinho, né, que se chama Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais, que vem lá do campo da psiquiatria, né, que é o DSM, ou a CID, né? E nesse manual tem um conjunto de sintomas e características que uma pessoa ela precisa atender para que a gente considere que aquele indivíduo realmente é autista. O primeiro critério, que é o do grupo A, é quando a gente fala sobre prejuízos socioemocionais, né? Ou seja, prejuízo de comunicação. Então, você vê que a pessoa ela tem uma comunicação que ela não é diretiva. Então, aquela criança ou aquele aluno de vocês, professores, que ele quer falar, mas você percebe que quando ele vai falar, ele se movimenta muito e acaba não falando. Ou então, aquela criança que você conversa com ela, né, ela não te responde, ela te ignora. Ou então, vamos pensar em uma criança menor, né, um bebê ali, por exemplo. Você chama ele pelo nome e ele não atende. Então, aqui a gente tem um déficit um déficit de comunicação, né, nessa responsividade social, especificamente no domínio de comunicação social. Uma dificuldade no contato, né, ocular, então sustentar o olhar, né, professor? Então, enquanto eu converso com você, eu estou olhando no seu rosto, estou olhando nos seus olhos, né, estou te dando essa atenção. Realmente, pessoas que estão dentro do espectro têm essa dificuldade um pouco maior de sustentar esse olhar. E temos também as características do critério V, né, que são padrões restritos e repetitivos de comportamento. Então, são movimentos estereotipados que a gente chama, então, balançar a mão, ou às vezes a criança não balança a mão, mas em casa ela dá a volta na mesa, né, anda dentro da casa inteirinha, ali, ou então um padrão de comportamento bem previsível, todo dia come no mesmo prato, senta no mesmo lugar na mesa, faz as mesmas coisas, se muda essa rotina, a gente vê uma irritabilidade, uma desorientação. Então, essas são algumas características dentro do transtorno do espectro autista. Tá? Eu acho que a ideia hoje não é nem tanto a gente aprofundar de fato nessas características, porque eu imagino que vocês já tiveram também
formações e palestras mais diretivas para isso, né? Mas a gente pensar, então, como eu, que estou aqui na frente, vocês aí sentados, os pais em casa, os professores na escola, como que todos nós conseguimos colaborar com o processo de investigação. Porque no meu caso, ele fez tudo isso bem, né? E a escola falava com ele, até no falava que ele era uma criança feminina, e eu demorei para descobrir. Assim, às vezes você falou, aí eu falava, mas não tem limite, não tem nome da só que é direitinho. Todo mundo conseguiu ouvir a pergunta atrás, pessoal? A mãezinha aqui perguntou como que faz então quando a gente demora para perceber essas características, né? Qual é a conduta que a gente toma e por que a gente tem essa demora? A gente pode pensar em algumas situações. Primeiro, é a falta de referencial. Então, é o quanto eu, que sou pai, sou mãe, tenho contato com outras crianças para ver se aquilo que as outras crianças fazem, meu filho também está fazendo. Né? Um outro ponto que a mãe trouxe é, mas a escola sempre disse que estava tudo bem, né? Que ele estava no ritmo dele, no tempo dele. Gente, o que eu posso falar para vocês é que não havia capacitação suficiente para uma identificação precoce. Principalmente quando a gente fala de autismo nível 1 de suporte. Então, hoje o autismo é dividido em 3 níveis de suporte. Né? O nível 1, 2 e 3. Na verdade, é autismo independente. Tá? Antes existia uma separação de síndrome de Rett, autismo infantil, autismo atípico. Então, o diagnóstico do seu filho ele ainda está na classificação antiga, mas é autismo do mesmo jeito. Hoje, o que mudou é o nível de prejuízo funcional. Então, às vezes, uma pessoa ela demora para ser identificada como autista porque ela está ali no suporte 1. O que isso significa? Que ela consegue manejar algumas dificuldades sociais, consegue mascarar, principalmente mulheres, meninas, consegue mascarar essas dificuldades, consegue tolerar algumas situações com algum esforço. Mas quando a gente vai olhar de maneira direcionada, entender qual é a função daquele comportamento e por que aquele comportamento causa tanta sobrecarga, a gente entende como pertencente possivelmente do espectro autista. Um outro ponto aqui que a gente pode pensar do porquê que existe uma demora na identificação é porque também antes o processo de formação continuada, tanto dos professores quanto dos profissionais da saúde, não é tão direcionado para o autismo. Né? Então a gente está em um movimento social agora de políticas públicas para o autismo, de validação do sofrimento, e um movimento de acolhimento dessa indústria, ou seja, a gente está olhando para isso. E a partir do momento que a gente começa a olhar para essas questões, a gente começa, de fato, a perceber e entender que existe e que uma grande parcela da população está ali subnotificada, ou então identificada mesmo, diagnosticada. Hoje a gente tem uma prevalência de quase 3% da população aí dentro do espectro autista. Tá? Então a gente tem entre 32 pessoas, pelo menos uma pessoa ali, se não me falha a memória. Se a gente pensa em outros transtornos, a gente tem, por exemplo, o TDAH, o Manual Diagnóstico traz que a prevalência do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é de 7%. É ainda um pouquinho maior que o autismo, mas hoje, aparentemente, a gente consegue direcionar o olhar ainda com mais facilidade para as características do autismo. Então, a gente compara com outros quadros. Por quê? Porque hoje a gente fala e estuda muito mais sobre o autismo também. Eu respondi a sua pergunta? Alguém quer fazer mais alguma pergunta, gente? Vocês podem interromper, tá? Não tem problema não. Bom, então quando a gente pensa sobre essas condições, esses sintomas, esse conjunto de características, a gente precisa entender como ele se dá na rotina da pessoa, como ele se dá no cotidiano. E principalmente entender que é um espectro, gente. Quando a gente fala de espectro, a gente está falando
Imagina que é uma pintura em degradê. Ela está saindo ali da cor mais clara, indo para o mais escuro. Significa que a gente tem uma variabilidade de sintomas diferentes? Não. Significa que cada pessoa ela pode manifestar em termos de frequência e intensidade aquelas características. Mas, via de regra, toda pessoa autista ela vai ter um padrão de comportamento restritivo e repetitivo, né, e prejuízo na comunicação e interação social. Bom, e daí quais profissionais podem contribuir nessa formulação diagnóstica, né, nesse processo de investigação, quando a gente pensa sobre o autismo mesmo? Né? É comum que as famílias sempre procurem primeiro o médico. Né? Então vai todo mundo, vamos para o médico, vamos entender o que está acontecendo. Às vezes a mãezinha até viu que o filho está se desenvolvendo diferente ali, tem alguma coisa que não está adequado. Daí a gente vai para o pediatra, vai para o médico, e daí às vezes a gente recebe um retorno do médico também de que não, vamos esperar mais um tempo, né? Está tudo bem. Todo profissional da saúde que tenha na regulamentação da sua profissão atribuição para o diagnóstico e que seja capacitado para isso, pode identificar o autismo, tá, pessoal? Então, hoje, qualquer médico, um clínico geral, um pediatra, um neuropediatra, um neurologista, pode fazer uma identificação de autismo. Né? É claro que, quando a gente pensa em especialidade, dentro da medicina, qual que é o profissional, o especialista que a gente direcionaria com uma capacitação muito maior e melhor? Assim, seria o neuropediatra e o psiquiatra, né, da infância e adolescência. Mas, qualquer outro profissional, pediatra, que tenha capacitação, que estude, né, ele pode fazer essa identificação. O que a gente não tem é uma grande quantidade de profissionais capacitados para isso. Pode falar. A minha dúvida é, por exemplo, o médico da minha filha menor passou pela terapia semanal. 3 horas semanais de psicóloga, 2 de psicóloga, e a mão de teórica. Porque era necessário. Caso ela não faça essas terapias indicadas, ou faça a cada mês, tem jeito no tratamento? No caso, se existe uma indicação de um plano terapêutico, ele precisa ser seguido para que a gente observe uma evolução de desenvolvimento e de funcionalidade na criança. E o que é comum é, dentro das intervenções no autismo, a gente ter uma carga horária alta para psicologia, para fono, para terapia ocupacional. E acaba que muitas vezes a criança ela vai viver a clínica, né? Então, 20 horas semanais de terapia. A gente precisa entender que cada criança ela vai ter uma necessidade. Então, não tenho como falar, por exemplo, se a sua criança ela não vai se desenvolver adequadamente se ela não fizer as terapias, porque vai depende do estímulo que é dado em casa, depende de como a escola conduz, depende do acesso que ela tem a alguns profissionais, depende da intervenção e do plano de intervenção que aquele profissional faz. Então, no caso da minha filha, ela é uma autista sindrômica, né? Ela tem outras coisas em si, ela tem condição, ela tem muitas perdas de coordenação motora, de fala. Por isso, no meu município não existe terapias. Existe assim, quando o médico, o meu lauda, e passa as terapias, por exemplo, 2 horas de psicólogo, água semanal, ou de fono, quando vai procurar não tem. É uma vez por mês. Por conta disso, nosso município tem um problema muito grande de crianças maldadas sem terapias. Eu, como conselheira, vejo muitas crianças com indicações de terapias que não existem no município. E eu vejo que elas não melhoram, elas vão regredindo. As mães não conseguem atendimento psicológico, elas não conseguem cuidar, lidar com os filhos. Eu passei por isso. Quando a minha filha foi maldada, eu não sabia o que fazer. Eu agarrava com ela e chorava. Ela chorava, eu chorava junto. Eu me fazia procurar, eu pesquisei, eu li e fiz condições dela, por isso que eu falo. Tem muita diferença. Quando você tem uma pessoa que está ajudando e cuidar da sua filha, tudo bem, mas essa é a notícia. E daí, aqui o que a gente consegue
pensar mesmo em políticas públicas, pessoal. O quanto a gente pode participar de movimentos que fomentem tanto o desenvolvimento quanto o acesso dessas políticas públicas. Uma coisa que a gente precisa entender, né? Quase todo município tem uma escola especializada, que é a VAI. Dependendo se a criança for para a VAI, ela pode dar continuidade nessas intervenções. Se a criança ela for de ensino fundamental 1 ou ensino infantil, né, o município ele pode dar esse suporte na educação por meio do atendimento educacional especializado. De qualquer maneira, a gente tem uma série de direitos também garantidos por lei. Então, se algumas famílias não estão tendo acesso, a gente precisa ter uma movimentação, né, e solicitar junto ao órgão vigente, porque se o município não dá conta, a gente precisa ir para onde? Para o Ministério Público. Então, é a partir desse caminho que a gente vai conseguir fomentar as políticas públicas, porque quando a gente insere a demanda, se a gente não coloca a demanda, pessoal, que se entende que não existe necessidade. Né? Então, se a gente não cria a demanda, às vezes a gente sabe que o município ele tem uma quantidade grande de crianças e adolescentes diagnosticados que precisam de intervenção. A gente sabe que às vezes só de ter uma PAI, a gente tem uma equipe mínima para dar suporte, mas quem tem que garantir o acesso é o governo. E daí, como que a gente tem o acesso a esse serviço quando o município não tem? Quando a gente vai criando a demanda. Quando a gente vai, por isso que é importante associações de pais mesmo, como a AMAR, outros tipos de associações, para que a gente possa juntar um grupo, fazer uma movimentação e correr atrás para garantir os direitos dessas crianças. Deixa eu só fazer uma interaçãozinha. Pessoal, vamos deixar as questões para o final, por gentileza, porque ele trouxe uma pauta para a gente, é raríssimo a gente ter esse momento, né? Vamos ouvir, guardem as suas questões, até porque se não der tempo, a gente adora psicólogo, eu também adoro, né? A gente adora o psicólogo, né? Mas a gente precisa respeitar esse tempo, porque a gente está trazendo uma pessoa, né, que é de um outro município, ele tem uma pauta para a gente. Então, vamos guardar, até porque os debates, eles vão acontecer ali depois do sofazinho, do divã, como o Luiz Adébas Castro, né? Os debates a gente vai fazer ali. Tá? Ele tem a maioria das respostas que vocês querem, eu tenho certeza disso. Mas vamos aguardar, tá bom? Dá uma seguradinha, anota para não esquecer. Desculpa, tá, Luiz? É só para a gente aproveitar a sua presença aqui, Marco. Tem uma minha ali, tá? É bom porque eu me empolgo também. Então, eu preciso falar só que não esquerda. Me acendeu e já era. Tô jogando tudo. Mas olha só, quando a gente pensa em processo de intervenção diagnóstica, o diagnóstico ele nunca é individual de um profissional, ele é multidisciplinar. Tá? Quando eu falo em multidisciplinar, o que eu estou falando? Que existem várias especialidades olhando para aquela mesma pessoa, formulando o seu raciocínio clínico e as suas hipóteses diagnósticas. A partir desse conjunto de dados, a gente considera se aquela pessoa ela realmente está dentro do espectro. Claro que, dependendo do nível de gravidade ou de suporte daquela criança, do adolescente, o profissional, o médico, por exemplo, ele pode fechar o diagnóstico em uma sessão? Pode. Aí não é problema nenhum, gente. O médico ele estudou para isso, né? A profissão dele é justamente essa. Então, ele pode fechar um diagnóstico em uma sessão. Mas, quando a gente entende que é um diagnóstico complexo, que demanda de várias alterações no desenvolvimento, que são de campos de outras especialidades, é adequado? Então, a gente tem que pensar nisso. Posso fechar o diagnóstico na primeira consulta? Posso? É adequado? Depende, talvez, né? Depende do caso. Então, quando a gente pensa no psicólogo, pessoal, dentro de um processo de identificação, a gente está falando do profissional que ele vai avaliar como está esse desenvolvimento socioemocional, afetivo, comportamental daquela criança. E aqui eu trouxe uma discriminação com o neuropsicólogo, que no caso sou eu. Então, a gente tem psicólogos aqui na sala, né? E no caso, a minha especialidade é neuropsicologia, sou neuropsicólogo. Qual que é a diferença? Que a minha função dentro de um processo diagnóstico é entender como que o cérebro, o desenvolvimento do cérebro, se associa com o comportamento e
de emoção daquela pessoa, daquele indivíduo. Né? Então, quando a criança ela chega para uma avaliação neuropsicológica, é como se ela fosse fazer um exame. Do mesmo jeito que a gente faz exame de sangue para saber vitamina, colesterol e tudo mais, a gente faz uma avaliação neuropsicológica para entender como que as nossas funções cognitivas estão se desenvolvendo. Vamos pensar em uma foto, gente. Alguém aqui já fez ressonância, tomografia? Vem aquela fotinho lá do seu cérebro, não vem? Ou do seu osso, lá do seu tórax, né? Vem a fotinho. A avaliação neuropsicológica, ela não é uma foto do seu cérebro, ela é uma foto de como o seu cérebro funciona, da funcionalidade do seu cérebro. Então, será que a sua atenção está funcionando como ela está funcionando? Será que a sua memória se desenvolveu de maneira adequada? E como que está a sua inteligência? Inteligência e capacidade de resolver problemas. Então, às vezes, a gente vê aquela criança que está com uma dificuldade de aprendizagem e pensa, nossa, ela pode ter um transtorno de desenvolvimento intelectual, né? Que a gente chamava de DI. Mas quando a gente avalia, a gente vê que tem uma inteligência preservada, né? Então consegue categorizar, fazer associações, mas o processo de leitura, escrita, consciência fonológica, está debilitado. Para quem se caminha? Para o fulano, ou para o psicopedagogo. Né? Então, por isso que a gente demanda de muitas especialidades dentro de um processo de formulação diagnóstica. O fonoaudiólogo, ele vai avaliar como que está a articulação orofacial, se é uma criança que tem dificuldade de comunicação, se aquela dificuldade de comunicação está relacionada à articulação da fala, se é uma questão, de repente, né, não cognitiva, mas cerebral mesmo, que é o que a gente chama de apraxia da fala. Né? Ou então, se é uma questão de consciência fonológica, então, auditiva também, onde a gente tem um quadro chamado de transtorno de processamento auditivo central. Ele não é um diagnóstico formal ainda, mas a gente sabe que muitas crianças neurodivergentes, muitas pessoas neurodivergentes têm uma alteração na maneira como o cérebro processa o som. Então, sabe aquela pessoa, às vezes, que você fala muito rápido, ela fica aqui? Hã? Eles se identificaram já, né? Ou então, aquela pessoa que está conversando com ela, que realmente vai ver que ela vai virando assim, né, para te entender melhor. Não significa que ela tem uma perda auditiva, né, mas significa que, de repente, o cérebro, na hora de captar o som, não processa e elabora da maneira adequada. Então, isso é algo que influencia na aprendizagem. Quando a gente pensa em terapeuta ocupacional, ele é um profissional responsável por avaliar a coordenação motora, também por avaliar o processamento sensorial. Então, é comum que as crianças dentro do espectro autista, elas tenham dificuldades com ruídos, com barulhos, com toque, né, com luminosidade, com cheiro. Por quê? Porque é uma alteração sensorial. Essa alteração sensorial ela pode ser hipersensível ou hipossensível, ou seja, sensível demais ou sensível de menos. Então, crianças que às vezes caiu, bateu a testa, mas não está sentindo dor. Você está vendo o galo aqui, mas ela não está chorando, ela quer continuar correndo. Ou então, sabe quando a gente está passando na cozinha e bate o dedinho, e daí você vê a estrela? Né? Então, às vezes, a criança ela é hipossensível mesmo, ela não tem essa parte sensorial tão desenvolvida como seria esperado, e daí ela não processa adequadamente os estímulos sensoriais. Ou então, é uma criança que ela é muito sensível. Né? Então, se ouvir o barulho de um copo arrastando na mesa, isso já causa uma irritação. Muitas dessas alterações sensoriais elas se voltam emocionalmente, então há um nível de estresse, principalmente em adulto, pessoal. Às vezes tem uma música, né, um pouco mais alta, ou muita gente falando ao mesmo tempo, daí já vai subindo aquela irritação, vai subindo aquele estresse, e você está aqui quietinho, respirando fundo, se concentrando para não ser grosso com ninguém, daqui a pouco vem a pessoa falando do seu lado, encosta em você, é o suficiente para você, o que você quer? Para ficar nervoso, explodir. Então aqui a gente está falando de um prejuízo funcional. Né? Então uma pessoa que ela não está conseguindo tolerar o ambiente, se manter nas relações, sustentar essas relações. Bom, a gente tem o trabalho do fisioterapeuta também, né, dentro do processo articulatório. Ali temos a fisioterapia neurofuncional também. Então o terapeuta dentro de um trabalho multidisciplinar, ele vai avaliar a marcha daquela criança, também o equilíbrio, como que está a flacidez, né? Como que
aumentar a musculatura. Temos o psicopedagogo, então responsável por avaliar e entender o processo de aprendizagem daquela criança, aquisição do conhecimento, e o professor, gente. Aqui, claro que a maior parte dos professores acabam fazendo uma pós-graduação em psicopedagogia, né? Mas aqui eu quis separar um pouquinho, porque quando a gente pensa na psicopedagogia, é comum quando a gente fala sobre autismo, pensar sobre a psicopedagogia clínica, né? Então a gente tem o campo clínico e institucional. Mas quando eu trago o professor, eu acho que como a gente tem um grupo grande de pais, é justamente para entender qual é a função do professor na vida do seu filho e na sua família. E qual que é a nossa responsabilidade enquanto educadores também. Então, por que você, professor, precisa saber sobre o neurodesenvolvimento? Porque o professor, muitas vezes, é a primeira pessoa a notar o comportamento atípico. Muitas famílias, elas, por não terem um referencial de outras crianças, de desenvolvimento, ser um filho único, ou a outra criança da família ser mais distante, não ter tanto contato, muitos pais eles ficam sem referencial. Então, o professor, quando chega lá na educação infantil, ou avança no ensino fundamental 2, ensino médio, quando chega para vocês em sala de aula, você vê o fulaninho, você pensa, esse fulaninho ele tem alguma dificuldade, porque ele não conversa com ninguém, ele só fica na carteira debruçado, então só riscando, não faz lição, fica só riscando o caderno, ou então fica só mexendo a perna, balançando a perna. Então, o professor é o primeiro a perceber, independente do nível de escolarização. E quando a gente pensa hoje, estamos conversando também com professores, né, de uma rede estadual, ou seja, Fundamental 2, médio, imagino que talvez tenha EJA aqui também, tem diagnóstico tardio, pessoal. Né? Então, às vezes, aquele indivíduo chegou para vocês em sala de aula, ele não passou por nenhum processo de identificação antes. Às vezes, até teve professores, profissionais que perceberam o desenvolvimento atípico, mas não sinalizaram para a família, ou quando sinalizaram, a família ficou um pouco resistente, porque é difícil mesmo olhar de frente para essas questões, causa angústia, causa sofrimento. Então, o professor é a primeira pessoa, muitas vezes, a perceber. Né? E, professor, você é a peça-chave para a detecção precoce, independente do nível de escolarização que você esteja atuando hoje. E, pais, quando a gente pensa sobre o professor, e o professor precisa comunicar a vocês, não é uma crítica, não é uma bronca, não é um sermão, é uma preocupação. Por quê? Porque chamou a atenção mesmo. E aquilo que chama a atenção, a gente precisa sinalizar. Por quê? Porque a vida de toda criança e adolescente é responsabilidade nossa. Independente se é da nossa família ou não. É responsabilidade nossa. Então, está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós temos que manter a integridade daquele indivíduo, a saúde, a educação, o acesso. Então, independente de que família ele seja, a partir do momento que ele está dentro da escola, é responsabilidade nossa. E quando a gente fala em responsabilidade, não é de cuidado para que ele não se machuque ou para que ele aprenda. É também em relação a ele não está se desenvolvendo de maneira adequada. Eu preciso sinalizar. Então, às vezes, os professores eles podem não sinalizar por medo e por receio. Porque como que aquela família vai encarar isso? Como que eu vou chegar para aquela família e falar, olha, o seu filho ele não está aprendendo, ele está com muita dificuldade, ele não conversa com ninguém, no intervalo ele se isola, ele só fica no banheiro. Então, muitos professores também não sabem como comunicar. Eu acho que a ideia hoje é passar um pouquinho para vocês também, professores, como comunicar, e aos pais sobre como receber essas notícias, e a importância disso. Bom, o professor, ele observa a criança em contexto estruturado. Então, a função do professor, dentro de um processo de identificação do autismo, é essa. Observar a criança em contexto estruturado, contexto real e comparável ao longo do tempo. Por que comparável ao longo do tempo, pessoal? Porque qual é o local que a gente passa a maior parte da nossa vida? Na escola. Então, às vezes, a criança ela chegou lá no 6º ano para você, professora, e você está lá dando aula para ela até ela se formar no 3º. Então, se tem alguém que sabe como dizer, como se desenvolver o comportamento daquele aluno, é você, professor.
Mesmo que fale, nossa, Luiz, mas são quase 40 alunos por sala. Eu sei dizer como foi esse comportamento? Sabe porque chama atenção, gente. O professor, ele percebe. O professor percebe quando o aluno ele não está fazendo a lição, quando o aluno está falando demais, quando esse falar demais é uma esquiva. O professor percebe quando o aluno está com problema em casa, quando é um aluno em situação de vulnerabilidade. Então, vocês, professores, vocês percebem tudo. Né? A questão agora é o raciocínio. Como que a gente formula isso? Como que a gente registra? Como que a gente passa para as famílias? Então, registrar o impacto funcional, ou seja, a queda de rendimento, conflitos, evasão e sofrimento. Então, é isso que a gente devolve, né? Tanto para os nossos gestores quanto para a família. Aquilo que eu estou observando. Então, esse fulaninho chegou assim para mim, né? Ele começou a se desenvolver de maneira adequada, mas ele está se isolando mais, ele está invadindo da escola, ele está tendo muitas faltas. O que está acontecendo? Como que estão esses conflitos? E o professor, o principal, gente, o que vocês fazem? Acompanhar a intervenção. Gente, eu estou uma vez por semana com aquele paciente na clínica. Vocês estão todos os dias. Então, eu tenho um recorte de como estão as minhas intervenções. Vocês têm a continuidade. Por isso que o nosso trabalho ele é tão importante. O trabalho multidisciplinar, interdisciplinar, ele é muito importante. Então, quando a escola chamar vocês para conversar, quando a escola sinalizar algum comportamento, isso não é uma bronca, não é um chamar a atenção. Isso é um cuidado, porque a gente precisa fazer um trabalho em conjunto. Então, as intervenções do plano terapêutico, da equipe clínica, tem que estar alinhado com a escola, que tem que estar alinhado com a família. Se todo mundo não falar a mesma língua, a gente não tem uma evolução significativa, substancial. A evolução vai ser morosa. Então, a família ela tem que estar alinhada com a escola, principalmente. Por quê? Porque a escola garante estrutura. Então, a criança ela entra numa dinâmica escolar, que sabe qual é o horário do intervalo, o horário de entrada, o horário que vai sair, o horário de troca de professor, o que acontece se ela passa mal, para quem que vão ligar. E ela vem nesse movimento de estrutura. Mas aí, muitas vezes, a gente vai para a dinâmica familiar e não existe uma estrutura na dinâmica familiar. Então, a gente precisa garantir que os ambientes, eles sejam, quando a gente pensa em uma intervenção no espectro autista, a gente precisa garantir que esses ambientes eles sejam minimamente previsíveis e estruturados. E o que já é feito em sala? Ficou um pouquinho desformatado, tá, gente? Mas vocês estão entendendo. O que já é feito em sala? Observar, antecipar e adaptar. Então, não é função do professor fazer o diagnóstico, O professor ele não tem informação para isso. Mas é a função do professor perceber e documentar o impacto. O impacto do comportamento, o impacto da desregulação emocional, o impacto das faltas. Então, a evidência de prejuízo escolar é fundamental para o diagnóstico correto. Então, vocês estão entendendo, professores, o quanto sem vocês eu não faço nada? E o que a escola já faz, gente? Aqui eu coloquei uma foto do poeta porque eu amo essa escola. Não sei como é aqui na cidade, mas foi o primeiro contato com uma escola estadual que me recebeu e me acolheu tão bem, que era a diretora Flávia, acompanhou um caso comigo de um aluno, que foi a primeira escola, de verdade, em todo esse meu tempo de trabalho, foi a primeira escola estadual que, quando eu solicitei uma reunião, eu tive uma reunião com a direção, com a coordenação pedagógica, com a professora do AED e com professores de sala de aula. Então, eu não sei como que é a escola aqui na cidade, mas eu sei que o apoio à educação especial, essa escola garante. Então, se a escola já me recebe dessa forma, eu imagino que o apoio com o aluno, ele deve ser fantástico também. Ou seja, é estruturado, sabe o que estão fazendo. Por quê? Porque teve toda uma equipe que me recebeu e falou, olha, esse aluno funciona assim, ele tem esse comportamento, em determinadas situações ele faz isso.
Então, isso é muito bacana, quando a gente consegue ter uma parceria com a escola. Então, a escola ela contribui também registrando. Qual foi aquele comportamento artístico observado? Qual é a frequência daquele comportamento? Ou seja, quantas vezes ele acontece? Qual é o contexto? Em que momento esse comportamento está acontecendo? Será que acontece no intervalo? Será que é na troca de professor? Será que é quando a sala está muito bagunceira, está muito barulhenta? Qual é a consequência? Então, o que acontece com esse comportamento? Ele tem uma crise, né? Ele tem, de repente, ele fica extremamente agressivo, ele fica estressado, precisa se retirar da sala, do ambiente, precisa ir para um ambiente silencioso. E qual que é o impacto? Existe uma queda de rendimento? Existe uma baixa frequência em sala? Por quê? Porque toda vez que vai para a escola tem uma crise, então a mãe prefere não mandar para a escola? Então a gente precisa entender todas essas situações, porque são a partir desses registros que eu consigo entender qual é o perfil daquela criança, ou daquele adulto, ou daquele adolescente. Faz sentido para vocês? Então, como a gente pode diferenciar um comportamento que ele é esperado ou é atípico? O primeiro ponto, o comportamento esperado ele é situacional. Ou seja, às vezes a criança ela tem uma distração, ela é um pouquinho mais agitada, mas aquilo é situacional. Então aconteceu porque a sala inteira estava bagunçando, ele bagunçou também, ou então porque aquela aula expositiva, extremamente expositiva, o professor só lá na lousa, passando, escrevendo e falando, ele estava lá olhando para o teto, não chamava muita atenção. Os erros, eles melhoram com o tempo. Então, a gente percebe que a criança está com dificuldade, que o aluno está com dificuldade, a gente dá esse auxílio, mantém a constância na repetição para ele absorver aquele conhecimento, e a gente percebe que ele vai desenvolvendo. Então, os erros, eles melhoram com a prática. A gente tem alterações transitórias, leves, sem impacto, compatível com o desenvolvimento daquela criança e daquele adolescente. Como a gente está aqui em um local que é para adolescentes, a gente não pode esquecer o que é esperado nessa fase de desenvolvimento, pessoal. Então, a gente entende que o adolescente é o momento que ele está buscando um reconhecimento final. Ele está procurando se inserir em grupos. Então, qual é o movimento esperado dos adolescentes? Eles estarem andando, eles estarem sempre brincando, eles estarem sempre juntos, com colegas, com amigos, estarem conversando, começando ali um período de interesses, de namoro. Então, se a gente vê que um adolescente está no movimento mais rebaixado ou na contramão disso, isso é um sinal de alerta. Por quê? Porque mostra que o desenvolvimento social pode estar fragilizado. E daí, quando a gente fala em desenvolvimento social, não significa que, nossa, mas o meu filho, Luiz, meu filho, ele não tem interesse ainda ele está com 14 anos, não tem interesse em namorar. Mas o seu filho, de repente, gosta de xadrez, ele procura jogar xadrez com os outros adolescentes. Ele chama o professor de educação física para pegar o tabuleiro, ele convida colegas para jogar, ele encontrou um grupinho que é de jogos de tabuleiro e não é de futebol. Então, isso que a gente precisa ir observando e entendendo qual que é o curso de desenvolvimento dessa criança, desse aluno. E quando o comportamento é atípico, a gente tem um padrão persistente, pessoal. Então, ele se mantém ao longo do tempo. Então, aquela criança, aquele aluno que entrou no 6º ano, você vai observar que ele tem aquela mesma dificuldade quando ele está lá no 8º ano. Ele chegou lá no 8º, no 9º ano, ele ainda está com aquela mesma dificuldade. Então, é um padrão persistente. É um comportamento atípico quando ele é presente em diversas atividades e ambientes. Então, não acontece apenas na escola. Acontece no núcleo familiar. Se a família precisa fazer uma viagem, vai ter alguma desorganização, desorientação nesse contexto de viagem. Calma aí, gente, deixa eu olhar a garganta aqui. O comportamento é típico quando ele é resistente a ajustes, ou seja, a mudanças. É o que a gente chama de rigidez cognitiva, uma dificuldade de flexibilidade. Então, aquele aluno está acostumado a fazer as coisas sempre do mesmo jeito, e você olha e pensa, tem uma forma mais fácil, vou ensinar ele a fazer do jeito mais fácil, mais otimizado.
daí você vai em cima, ele olha para você e fazer o mesmo direito. Então é uma dificuldade nessas trocas, nessas mudanças. A gente vê um prejuízo notável, né, de comunicação, às vezes de responsividade social. O que é isso? É perceber, entender a necessidade do outro, é conhecer as pistas do ambiente, é entender quando alguém está fazendo uma brincadeira, está falando sério. Ou seja, é conseguir conviver em sociedade mesmo. A gente tem uma mudança em relação ao basal. O que é o basal? É o que seria esperado, é o de base. Né? Então, se a base, né, ali para uma criança de repente, 12 anos, que chega no sexto ano, já tem que conhecer todos os amigos da sala, se a gente vê que aquele aluno não está seguindo a isso que seria esperado, a gente também tem sinal de alerta. E é algo que não é um comportamento típico quando ele não é compatível com o desenvolvimento, como a gente já veio conversando até aqui. Bom, a observação atenta e com propósito transforma a vida da criança. Por isso, divergências notadas na escola precisam ser comunicadas. Então, tudo que foge do padrão, tudo que vocês observam que o fulaninho não está no melhor momento dele, a gente precisa comunicar. A identificação precoce ela não rotula, tá, pessoal? Ela liberta, porque a partir dessa identificação a gente consegue direcionar um plano terapêutico condizente com a necessidade daquele aluno. E a partir desse plano terapêutico a gente pode ter uma maior eficácia, né, no desenvolvimento das intervenções diante das dificuldades. Outros pejorativos prejudicam o desenvolvimento. O professor é um agente de proteção e acolhimento. Né? Então, combate ao bullying é importante para a gente perceber, né, que tem aquele aluno que destoa dos demais e que os outros alunos, né, estão fazendo piadas, estão começando já um movimento de tira sala. A gente precisa fazer essa intervenção. A gente precisa, né, mediar essas situações. Por quê? Porque tudo isso potencializa o sofrimento e prejudica o desenvolvimento. Gente, muito obrigado. Tá? Queria apresentar um pouquinho do Instituto também. Então, a gente tem o serviço de neurologia, psicoterapia, avaliação. Também trabalhamos com formação continuada e elaboração do plano educacional individualizado. Tá bom? Gente, muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês. Eu deixo aberto para dúvidas se tiver tempo. A gente já está em cima do horário, mas naquele momento a menina levantou a mão, eu vou deixar a menina fazer a pergunta dela, e aí a gente já faz para a organização da mesa redonda. Tá? Tá. Primeiro, ele vai responder a perguntinha dela. Na verdade, eu não sou presente. Boa tarde. Eu me chamo Helena. Sou grau 1 de suporte, tenho alguns outros kits. E a pergunta da mãe em relação à intervenção, até enquanto você estava falando, muitas das vezes eu me emocionei um pouco, porque a gente lembra de coisas que acabam afetando a nossa vida no processo, né, de autoconhecimento de si enquanto uma pessoa autista. E eu fui diagnosticada aos 22 anos, hoje tenho 35, e eu posso afirmar para vocês que eu sou uma outra pessoa com intervenção. Então, todos os tipos de intervenção, seja ela qual for, estimulado dentro e fora de casa, dentro da escola, em outros ambientes, como na minha época, nasci na década de 90, não se falava de autismo, então eu tive vários diagnósticos errados, síndrome do pânico, depressão, transtorno de bipolaridade e outros transtornos que eu até então não me reconhecia, né? E quando veio algo para mim, foi libertador. Então, eu posso falar para vocês que hoje eu faço 3 vezes por semana terapia. E essa terapia, ela me ajudou em todos os aspectos, seja ele social, seja ele dentro da minha casa mesmo. Então, eu acho, assim, a gente sabe que muitos municípios não têm, né,
muitos pais não têm as condições necessárias para essas intervenções, mas todos os tipos de estímulo que você possa fazer para o seu filho, né? Meu pai, que é falecido, eu devo muito ao meu pai, porque eu sempre tive muitos problemas de parte sensorial, auditiva, e o meu pai falou assim, Milena, eu não sei o que você tem, mas eu vou colocar você na aula de música, a gente vai aprender junto o instrumento. E você vai conseguir hoje, por conta do meu pai, eu toco um instrumento há mais de 20 anos, eu não tenho problema tanto sensorial, auditivo, como eu tinha, e isso se deu muito ao estímulo que na época o meu pai, com toda a ignorância que ele tinha em relação a esse assunto que não se falava, ele propôs ali, e foi um estímulo que, para mim, foi muito importante. Então, qualquer tipo de estímulo que venha estar desenvolvendo, qualquer tipo de intervenção, é muito importante. Então, hoje, é isso que eu queria complementar a mãe, né? Eu sei das dificuldades que nós encontramos. Eu sempre digo que toda família que a gente só consegue as coisas brigando, indo para a promotoria, indo para advogados, indo atrás dos direitos, porque eu também sou mãe atípica, tá? Meu filho também é TEF, então a gente sabe da dificuldade, mas o que está dentro do nosso alcance, dentro da nossa casa, do que a gente pode estar estimulando, tem várias formas de estímulo que a gente pode estar fazendo, desde cozinhar, desde mexer uma farinha, vamos fazer um bolinho de carne, tudo isso são estímulos que você pode estar fazendo com o seu filho diariamente. Então, é isso que eu queria estar complementando. Então, desse relato, né, não precisa falar mais nada, gente. Ela deu a vivência dela, que é acima de qualquer teoria, né? Então, eu acho que o que a Helena trouxe aqui reforça o quanto a gente precisa continuar, né, nessa luta, que é fomentar e estruturar políticas públicas para que todos tenham acesso, né? E que cada família vai fazer aquilo que está dentro do seu alcance, dentro das suas possibilidades, com os recursos que vocês têm, né? Então, contem comigo, contem com o pessoal aqui da secretaria, contem com as escolas, tá? Eu sei que às vezes a comunicação pode ser difícil pela correria do dia a dia, mas tudo que a escola pontua para vocês é preocupação, é atenção, né? Então, agradeço novamente por me ouvirem e sigo à disposição. Nós que agradecemos na sala de palmas, sempre por aqui. Nós vamos convidar agora a equipe da Escola Inovação e a nossa dirigente regional de ensino para presenteá-la com um pequeno livro. Vou falar que aqui tem dentro da cestinha, tem produtos de Miracatu, comestíveis, tem um produtinho feito pelos alunos da Paz de Pedro e um kitzinho preparado pelos alunos da Escola João da Inovação.